Olá, meu povo lindo, povo santo, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Só não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhe. Compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, é muito importante para que a gente possa crescer nesta plataforma que é o YouTube. Quando você assiste o canal, mas não coloca nem o like, não deixa nenhum comentário, tudo isso que acontece para a plataforma do YouTube é irrelevante esse canal. Agora, quando você coloca a sua mensagem, deixa ali a sua opinião, deixa ali o seu like, com certeza você vai estar nos ajudando a crescer e com isso cumprimos o objetivo desse canal, que é semear a palavra. Amém? Eu quero convidar você só a me aguardar um pouquinho, que nós vamos a uma breve vinheta e em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Aguarde só um instantinho. Muito bem, obrigado por você ter me aguardado até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, abra comigo no livro de Ezequiel 34. Nós vamos ler a partir do verso 1 e depois nós vamos fazer alguns comentários sobre esta passagem. Diz assim a Palavra do Senhor: E veio a mim a Palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e ao doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os altouteiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e te mandarei as minhas ovelhas da tua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Amém, queridos? Olha, esta palavra é um alerta para todos nós que somos líderes. É uma palavra que é dedicada, eu dedico a todos nós que somos líderes. Sejamos líderes de departamentos de uma igreja, sejamos líderes de célula, de intercessão, de atalaias, não importa, liderança. Porque a liderança, de certa forma, ela exerce um pastoreio. Porque o líder de uma célula, por exemplo, ele cuida de pessoas. O líder de intercessão, ele também, mesmo sendo pessoas que estão ali com o mesmo objetivo dele, que é interceder pela igreja, pelo culto, pela família, pelos irmãos, pela nação, mas eles também precisam ser liderados. Ou seja, é uma cadeia, é uma escala sistemática de lideranças que precisam ser consideradas. E aqui o que nós vemos nessa passagem de Ezequiel, ela fala sobre algo que está
acontecendo nos dias atuais. Queridos, eu sou de uma geração, não pastor eu sou novo, mas eu sou de uma geração, uma família que desde o meu nascimento já estava caminhando nos caminhos do Senhor. Eu vivi durante muitos anos, até os meus 16 anos mais ou menos, dentro da igreja, acompanhado por pessoas ali dentro, sendo ensinados. E depois eu acabei me desviando do caminho, passei alguns anos fora e voltei há alguns anos atrás. E desde que eu voltei alguns anos atrás, eu fui muito bem cuidado dentro deste ministério que eu faço parte. Eu me lembro que os pastores que me receberam na época, quando eu cheguei, me trataram muito bem, pessoas que hoje não estão mais no ministério, mas que eu tenho um carinho muito grande por eles. E eu um dia falei para o meu pastor, quando ele foi atender uma situação na minha casa, e eu pedi até perdão para ele por estar tomando o tempo dele no momento daquele, que ele poderia estar ocupado com outras coisas. Ele me deu uma resposta que eu nunca mais me esqueci, e aquilo marcou a minha vida, quando ele disse: se eu não estivesse aqui contigo hoje, nós não seríamos uma família. E a igreja precisa ser uma família. Apesar que nós somos de casas diferentes, temos perfis diferentes, mas nós somos uma família. E essa família precisa de cuidados, como toda e qualquer família. E eu venho, por exemplo, de uma geração, no meu tempo de jovem ainda, que pastores agiam de maneira diferente. Pastores, eles tinham preocupações em ensinar, pastores tinham preocupação em cuidar das pessoas, em dar direção. Pastores, eles eram aconselhadores, e eles eram principalmente referências para nós. Eu tenho pessoas na minha família que até mesmo não foram pastores, mas são pessoas que, pelo caráter que exerciam, pelo caráter que eles tinham, pelo caráter que eles demonstravam, são pessoas que foram exemplos para mim. Eu tenho pessoas que eu cito muito hoje nos cultos, quando eu tenho oportunidade, pessoas que passaram pela nossa vida, que hoje já não estão mais conosco, e pessoas que ainda permanecem conosco, que são exemplos para nós. E a gente vê aqui, por exemplo, nessa passagem, o Senhor cobrando dos pastores. E quando eu falo pastores, não é somente o pastor que dirige uma igreja, mas eu digo pastores, são líderes, são pessoas que dependem, por exemplo, que tem pessoas que dependem deles, tem pessoas que dependem do aconselhamento, que dependem do acompanhamento. E isso eu vi muito no passado, pessoas da nossa família que foram acompanhadas, que foram aconselhadas e que mais tarde se tornaram pastores também. Aí eu vejo, por exemplo, que o Senhor fala aqui com relação a pastores que deixaram de pastorear as ovelhas e passaram a pastorear a si mesmos. Pastores que no nosso tempo hoje estão muito mais preocupados com status do que com vidas. Pastores que nos dias de hoje estão muito mais preocupados com austeridade e poder do que com vidas. Pastores que no tempo de hoje estão muito mais preocupados com valores financeiros do que valores éticos. Estão mais preocupados com valores que eles podem usufruir do que valores que eles podem passar para as pessoas serem edificadas. Queridos, é uma questão muito grave que está acontecendo nos nossos dias. Nós hoje vemos, por exemplo, ministérios que eles estão preocupados apenas em aparecerem na mídia, sabe? Ministérios que de alguma forma estão trazendo o mundo para dentro da igreja, aonde deveriam ser uma influência para o mundo. Nós temos visto isso. Passamos agora recentemente, mês passado, por uma festa conhecida como festa popular, que é o carnaval. E o carnaval nada mais é do que a festa da carne. Se você for ler a história, procurar na história e descobrir o que é o carnaval, você vai ver o que se praticava naquelas épocas. Então eu não estou aqui para falar do carnaval, mas para falar do que acontece. Porque hoje, por exemplo, tem igrejas, tem ministérios que eles são adeptos com a desculpa de estarem evangelizando. Eu vou para o meio do mundo lá, no meio do desfile de carnaval, porque eu vou evangelizar. Só que eles esquecem, por exemplo, que são ambientes que não são propícios para o povo de Deus.
Evangelizar, queridos, o carnaval, pelo menos na maioria dos estados do Brasil, são 4 dias. Então vamos arredondar esse tempo para 5. Então são 5 dias de festa que ela chega no ápice, que é o carnaval. Nós temos, de resto, 360 dias do ano para você evangelizar. Então você não precisa do carnaval para fazer isso. Eu acho que o carnaval seria um momento de você entrar num período de oração, ou mesmo se você estiver na sua casa, um período ali de comunhão com a sua família. Convide ali, que eu, por exemplo, o nosso ministério, eu não fiz este ano, mas eu vi que outros irmãos fizeram. A gente costuma alugar, às vezes, uma casa com piscina, prepara ali naqueles 2, 3, 4 dias que podem ficar ali, os irmãos vão para lá com a sua família durante o dia. À noite eles voltam para sua casa, mas durante o dia eles passam ali em comunhão, eles almoçam junto, oram junto, dão risada junto, se alegram junto. É um tempo muito bom. Aí sim, se você conseguir trazer pessoas para esse lugar, você vai evitar talvez que elas saiam para um desfile de carnaval. Você vai evitar que essas pessoas vão para as ruas para de repente assistir alguma coisa do carnaval e ali se contaminarem com aquilo que está acontecendo. Então não tem uma lógica, eu pelo menos eu entendo isso, não tem uma lógica de pessoas que vão estar de alguma forma saindo nos desfiles de carnaval com a desculpa de evangelização. Você tem o ano inteiro para isso. Uma coisa, por exemplo, é a pessoa usar a desculpa que ela diz assim: não, eu vou lá, eu vou trazer essas pessoas, como eu já vi algumas declarações de pessoas se explicando por que fizeram aquilo e dizer: olha, nesses dias 100 e poucas pessoas foram salvas, tantas famílias foram alcançadas. Agora a minha pergunta é: será que essas famílias que foram alcançadas desta forma, elas vão entender que lá na igreja não é assim? Ou elas vão entender que lá na igreja pode ser desse jeito também? Tudo aquilo que eu faço no mundo eu posso fazer na igreja, e não é isso. A igreja, ela tem um padrão, ela tem um perfil diferente do mundo, totalmente. Nós, como igreja, andamos na contramão desse mundo, nós não andamos na mesma direção que eles. Então é muito complicado você trazer pessoas para dentro da igreja através de um baile carnavalesco ou de uma escola de samba gospel criada ali por um pastor, uma batucada que o pastor cria para poder atrair as pessoas, e depois essas pessoas vêm para a igreja. Tá, muito bem. Quanto tempo essas pessoas vão permanecer? E será que essas pessoas que vão permanecer na igreja, elas vão entender que aquilo que elas viviam lá fora, na igreja não pode viver? A igreja você tem que ter diferente, você tem que fazer diferente. Então tem tudo isso. E aqui nesse alerta do Ezequiel 34, fala sobre pastores que estão praticando coisas parecidas com isso. Aqui nós vemos aqui nos versos 3 que diz assim: comei a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, eles aproveitam de situações, aproveitam de ovelhas que estão ali dentro do seu aprisco, mas não cuidam delas. Aqui está dizendo isso. E hoje existem muitas igrejas que provavelmente estão fazendo isso. Pastores que estão usando de excesso de autoridade para com as ovelhas, e muitas vezes até maltratando as ovelhas, aonde deveriam cuidar. A gente vê aqui também que ele fala que a fraca não fortaleceste, no verso 4. Então as ovelhas, quando chegam no nosso aprisco, ou seja, hoje determinando nas nossas igrejas, elas chegam muitas vezes machucadas, feridas, e precisam de quê? Precisam ser cuidadas. Eu sei que às vezes algumas pessoas passam por alguns ministérios e não se adaptam nele, e depois elas falam: poxa, eu fui para aquele lugar e ninguém cuidou de mim, eu vim para uma outra igreja e fui recebido diferente. Isso pode acontecer? Com certeza pode. Queridos, pastor, ele não é super-homem. Igrejas, líderes, eles não são super líderes. São pessoas como você, que talvez já foi curado um dia e hoje está fazendo aquilo que você precisa, que é a cura. Mas talvez alguns vão passar por algum lugar, não se adaptem direito, mas não quer dizer com isso que a igreja tenha negligenciado. Mas aqui fala sobre pastores que fazem isso. E hoje,
Com certeza a gente sabe que muitos pastores têm negligenciado as ovelhas. Por quê? Porque eles têm dado valor para outras coisas, têm valorizado coisas diferentes, têm valorizado, sabe, a questão do poder, a questão da visualização. Hoje as redes sociais, elas são uma ferramenta muito boa, uma ferramenta excelente para que a gente possa alcançar vidas para o Senhor. Por isso eu estou aqui fazendo esta mensagem que vai para a internet. Mas não quer dizer, por exemplo, que todos que usam a internet usam da maneira correta. Tem pessoas que usam a internet apenas para se promover. São pastores que usam a internet para se promover, outros porque saíram magoados de alguns ministérios, usam a internet para denegrir o ministério onde ele estava. Então, alerta para todos nós que somos pastores, somos obreiros, e mesmo que somos líderes, ou mesmo apenas membros das igrejas. Cuidado com o lugar onde você está hoje. Veja se as pessoas que estão ali cuidando de você, como é o caráter dessas pessoas. Então, não adianta ter um ministério grande, uma igreja bonita, e você fazer tudo errado. Então eu oro porque o ministério que eu faço parte, até hoje, dentro desses mais de 20 anos que eu estou aqui, tem demonstrado ser um ministério sério. Tem passado em alguns momentos por situações muito difíceis com membros das igrejas, ou até mesmo com pastores. Mas nós temos visto aí, por exemplo, a seriedade que tem sido esse ministério, pelo menos na minha vida. Eu não tenho nada que falar. Se amanhã eu sair daqui, vai ser porque Deus determinou a minha saída, não porque eu quis criar algum tipo de coisa fora. Mas eu peço então, em nome de Jesus, alerta ao povo de Deus. Isso aqui é um alerta ao povo de Deus. Cuidado com o lugar onde você está. Cuidado aonde você coloca os seus pés. Não estou aqui de forma nenhuma denunciando nenhum pastor, não quero falar mal de nenhum ministério, mas cada um que vai para um lugar desses tem que fazer uma avaliação. Todas as pessoas que chegam aqui na nossa igreja, eu peço que elas avaliem se realmente vai ser bom ela estar aqui conosco. E como é feita essa avaliação? Começando pela liderança. Quem são os líderes? Quem é o pastor dessa igreja? Como ele trata as suas ovelhas? Ele tem preocupação com elas? Nem sempre a gente vai conseguir atender a todos igual, mas tem que haver uma voluntariedade da parte dos pastores e dos líderes em atender as pessoas. Muitas vezes eu pessoas da nossa liderança vêm para mim e falam: Pastor Milton, nós fomos fazer uma visita para tal pessoa porque essa pessoa não tem vindo para a igreja. Elas vêm e me comunicam isso, eu falo: parabéns, isso é papel da liderança. Olha, pessoas que muitas vezes estão passando por momentos de dificuldade, às vezes elas não querem falar, mas nós como lideranças temos que procurar saber como essas pessoas estão. Eu vivo atrás dessa gente, eu vivo procurando pessoas que muitas vezes se desgarram da igreja, se desgarram do rebanho, e eu vou atrás para saber o que está acontecendo. Claro que eu dou liberdade para que essa pessoa decida o que ela quer fazer na vida dela, porque eu como pastor, eu estou aqui para aconselhar, eu estou aqui para ajudar, eu não sou dono da ovelha, eu não tenho direito sobre ela, eu apenas oriento a sua vida espiritual e a gente como igreja, numa forma geral, ajudamos aqueles mais necessitados. Então fica aqui o meu alerta para todos nós, a começar por mim. Analise bem aonde você está, busque ver aquele lugar onde você está, se ele cuida das pessoas como a palavra de Deus diz que tem que ser. Aqui na palavra de Ezequiel, Deus dá uma palavra para aqueles homens que eles não estavam cuidando das ovelhas como deveriam ser cuidados. Eles estavam mais preocupados com a sua própria vida, com o seu próprio bem prazer, com o seu próprio, vamos dizer assim, a sua própria condição, porque muitas vezes é muito bonito a gente ser chamado em algum lugar e ser apresentado até com honras por ser pastor ou por ser um líder, mas precisamos honrar a isso que muitas vezes colocam para a gente, atendendo as ovelhas da maneira que tem que ser atendida, tratando como elas têm que ser tratadas. Ovelhas não são propriedades nossas, ovelhas são propriedade exclusiva do nosso Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o livro de João, lá no final do capítulo,
lá no final do livro, nós vemos quando Jesus chama os seus discípulos e ele chama em particular a Pedro e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Ele não fala, as ovelhas são tuas, você vai cuidar delas a partir de agora. Não, Jesus é bem claro, é explícito quando ele diz: cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Ele dá essa determinação para Pedro, e essa determinação também é para todos nós que somos liderança. Precisamos cuidar do aprisco, cuidar do rebanho que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu tenho orado a Deus e pedido para Ele: Senhor, não me deixa me desviar da visão que o Senhor me deu desde o início, quando eu cheguei nesse ministério. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Use essas palavras para que de alguma forma você possa abençoar as pessoas que estão ao seu lado. Eu quero orar com você nesse momento e depois fazermos as últimas considerações. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por este tempo precioso que o Senhor me concedeu, estar aqui pregando esta mensagem, e eu peço que esta mensagem alcance o coração das pessoas. Não estou aqui, Senhor, de forma nenhuma criticando, falando mal ou repreendendo qualquer pessoa, mas dando um alerta para que nós possamos entender aquilo que nós precisamos fazer. E aqueles que fazem parte da nossa vida no cotidiano, que eles possam ver em nós alguém que possa ajudá-los, alguém que possa ser um instrumento de Deus para a vida deles. Que a tua paz reine sobre nossas vidas, que tudo em nós seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por você ter me aguardado até aqui. Um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitido Deus.